Uma boa noite a todos. Boa noite aos internautas também. E é com grande prazer que estou aqui para mais um estudo, para mais uma experiência com vocês. E hoje nós vamos continuar na lição 103 do livro Palavras de Vida Eterna, com o título Produzimos. Depois, se vocês quiserem ler em casa, né? Então, é 103, com o título Produzimos, Palavras de Vida Eterna. E o versículo é o versículo de João, tá no capítulo 15, versículo 4. Ele começa assim: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Jesus está em João, capítulo 15, versículo 4. E daí vem a explicação, né, dos Espíritos para o Emmanuel. Produzimos. Tudo o que é alguma coisa, produz algo. Elementos considerados desprezíveis estão fazendo isso ou aquilo. Pedras produzem aspereza. Espinhos produzem lacerações. Lama produz sujidade. Martelo produz golpes. Entretanto, se produzimos para o bem, esses mesmos recursos em nossas mãos veem-se promovidos a instrumentos valiosos, porquanto pedras ajudam nas construções, espinhos de natureza técnica podem colaborar no serviço cirúrgico, lama devidamente tratada é terra de sementeira, e martelo controlado é auxiliar prestimoso. Cada criatura, desse modo, produz conforme os agentes em que se inspira. Os seres mais lastimáveis, ainda que não queiram, estão produzindo sempre. O delinquente produz o desequilíbrio. O viciado produz o desregramento. O preguiçoso produz a miséria. O pessimista produz o desânimo. Onde estiveres, estás produzindo, de acordo com as influências a que te afeiçoas, e atuando mecanicamente sobre todos aqueles que se afeiçoam ao teu modo de ser. Todos produzimos, inevitavelmente. Aprendizes do Evangelho na escola espírita cristã, recordemos, pois, a lição do Cristo: permanecerei convosco, se permanecerdes em mim. Ô, gente, essa leitura é uma leitura muito grandiosa e simples de entender, né? Ele vai decifrando aqui os parágrafos, o quanto que a gente pode escolher, o quanto que a gente tem o nosso livre-arbítrio para fazer isso ou aquilo, né? Para ser um delinquente ou, do contrário, para ser uma pessoa que produz coisas boas, né? Então, ele fala aqui que essa parte que ele fala aqui, né, fala das pedras, dos espinhos, da lama, do martelo, que a gente tem sempre duas maneiras de colocar isso em ação, né? Ele fala aqui, por exemplo, ó, do martelo e dos espinhos, que a gente pode levar por um lado positivo. E isso, ele fala, como se fosse nós, o martelo, como se fosse nós, os espinhos. Nós que vamos escolher o martelo para, aqui ele fala aqui, ó, o martelo para produzir golpes, ou lá embaixo, o contrário,
o martelo controlado é auxiliar prestimoso, para se fazer alguma coisa, para se produzir alguma coisa que se tenha uma função benéfica depois. Até dos espinhos, ó, produzem lacerações? Sim. Portanto, espinhos de natureza técnica podem colaborar no serviço cirúrgico. Isso somos nós, gente. Ele fala sempre assim, nessa comparação, né, dos espinhos, dos martelos, para ficar mais fácil da gente entender. Né? Até mesmo as parábolas que chegam para a gente, elas vêm em forma de parábolas para ver se a gente consegue ter um entendimento melhor, através das histórias. Vocês já repararam que quando a gente, que seja numa palestra, que seja em qualquer outro tipo de escuta, quando a gente escuta as histórias, aquelas histórias parece que ficam, né? Você escuta uma palestra, de repente ali o palestrante fala, conta no meio ali uma história. Essas histórias a gente sempre guarda, não é? A gente sempre lembra. Então, por isso que ele sempre falava em parábolas, e ele sempre conciliava, né, com o que o povo vivia na época. Né? Ele falava muito da agricultura, ele falava da pesca, então estava sempre conciliando essas coisas com aquilo que a gente viveu naquela época. Né? E ele traz, e é interessante porque é sempre muito atual. Né? A gente pega esses trechos e a gente pensa, a gente para pensar, né? Escrito há mais de 2000 anos atrás, e até hoje a gente está estudando, a gente está pelejando para poder entender o que foi que ele veio passar para a gente. Então, são pensamentos, são coisas que são muito atuais para a gente, né? Que é para a nossa vivência hoje. É o que foi falado há mais de 2000 anos atrás, mas se a gente ficar só naquilo, não ia ter um efeito. No entanto, esses livros, né? Eles auxiliam muito a gente. Essa é a palavra de vida eterna. Eles auxiliam muito a gente. Por quê? Através dos trechos do Evangelho, logo após vem a explicação. E essas explicações, se a gente consegue enxergar por trás delas, a gente consegue trazer para o nosso dia a dia. E esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Porque ler por ler, estudar por estudar, o que foi, o que não foi, o que aconteceu, teve irmão, não teve, às vezes a gente fica preocupado com esse tipo de coisa, não é? Teve quantos irmãos? Teve mãe, teve pai, teve... Tá, não é que a gente não possa saber. Mas qual que foi o objetivo principal dele aqui, né? A gente deve pensar isso. O porquê, qual que era o objetivo principal? O que a gente tem que aprender com tudo que ele veio nos passar? Qual que é o resumo principal do que ele veio trazer para a gente? Né? Quando ele fala aqui, ó, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Então, quer dizer, vamos pensar, né? Jesus veio mostrar o caminho. Caminho, verdade e vida. Não é assim? Ele veio nos mostrar o caminho, a verdade, a vida. Tá. E dentro disso, o que acontece? Se nós... Aí a gente fala assim, não, mas a gente está tão longe, né, disso. Está longe demais. Como que eu vou assim permanecer nele? Né? Como que eu vou viver o que ele viveu? É claro, a gente não pode esquecer que nós estamos no planeta de provas e expiações, em primeiro lugar. Certo? Nós estamos em processo de evolução. Mas, se nós ficarmos imaginando que está tão longe e que está tão difícil, que eu nunca vou chegar lá, nunca vai ter um começo. Não é verdade? Então, quando a gente tem a sensação que nós já começamos, nós já demos o primeiro passo, as coisas começam a ficar mais fáceis. Por quê? Quando eu pego esse caminho, quando eu pego essa verdade, quando eu pego essa vida que eu quero para mim, que é uma vida melhor,
as coisas começam a funcionar a meu favor. Vocês já ouviram falar assim, que o universo conspira ao nosso favor? E é verdade. Muitas vezes a gente tem a sensação de que tudo está contra nós. Não temos essa sensação, às vezes? De que está tudo ruim, está tudo contra a gente, que eu não tenho sorte, que é isso, que é aquilo, né? Que tudo que eu faço dá errado no trabalho, dá errado, não tenho amigos e tal. E a gente vai. E aí a gente para pensar. O que ele falou aqui com a gente? O caminho, ele já nos deu. Através do seu exemplo. Ele já nos deu, ele já nos mostrou. Então, dentro dessas palavras e dessas sensações, às vezes, que a gente tem, de estar todo mundo contra mim, de que ninguém me entende, de que eu sofro muito, né? E nos colocamos até num estado de, vamos falar assim, de vítima, né? Nós fazemos muito isso. Daí a gente pensa, será que eu estou nesse caminho que ele veio mostrar para a gente? Será que eu estou nele, como ele está nos propondo aqui? De permanecer nele? Claro que não, né, gente? Toda vez que a gente tiver essa sensação de que está tudo ruim, de que não vale a pena, de que não temos sorte, todo mundo contra a gente, o universo contra mim, né? É sempre assim, os pensamentos, a sensação de uma pessoa, às vezes, até no estado de depressão, né? Se a gente continua com esses pensamentos diários, a gente entra no processo de depressão. De achar que realmente não compensa, a vida não compensa, a vida é violenta, o mundo não compensa mais, né? Não vale a pena mais viver. E a gente entra nesse processo de depressão. Mas por quê? A gente não para pensar que, nesse momento, nós estamos nos desviando desse caminho que ele veio nos mostrar. Aí a gente fala assim, mas aí eu sou muito infeliz. E o que é felicidade? Ele também nos mostrou. Através desse caminho, nós iremos encontrar a felicidade. Para nós conseguirmos sair desse processo, dessa melancolia, dessa ansiedade, às vezes também que a gente anda, né? São diferentes, né, gente? Mas essa ansiedade, essa melancolia, esse desespero, às vezes, frustração, né? Medo, às vezes, tanto sentimento que, às vezes, nos desgoverna, nos desequilibra, por, às vezes, até falta de nos vigiarmos também, né? De entendermos o nosso processo e de aceitarmos o nosso processo, a nossa missão, e de entender. Porque muitas vezes a gente também não quer entender. A gente quer reclamar, né? Nisso a gente é bom, reclamar. Aí a gente reclama. Eu assisti uma palestra eu gosto muito das palestras da Anete Guimarães. E eu assisti uma palestra dela, que é muito bacana, ela falando desse processo que a gente tem, né, de reclamar. Aí ela falou assim, que o reclamar é você ficar clamando. Então, eu estou reclamando. E quando a gente faz isso, a gente absorve, a gente puxa para a gente realmente aquilo que a gente está clamando. Então, a gente clama, né? E a gente, com isso, a gente está nos envolvendo naquilo e realmente puxando, absorvendo para a gente. E nós não paramos para pensar nisso, né? O pensamento da gente é tão poderoso, né, gente? Ele é uma coisa impressionante mesmo. Tanto que o nosso pensamento e a nossa energia, às vezes a nossa falta de equilíbrio nos leva para certos caminhos, né? A frequência diária de pensamentos negativos, nossa, causa dentro da gente uma destruição muito grande. Muito grande.
tanto psicológica quanto física, né? Que daí começa a passar para o físico também, esses pensamentos negativos, né? Então, toda vez que a gente se encontrar nesse processo, né, desses pensamentos que eu falei, vamos parar para pensar. Que caminho será que eu peguei para poder estar nesse processo, para estar envolvido com esses pensamentos, com essa energia de que tudo está perdido, de que tudo está ruim e de que não compensa? Será que não está faltando? É a gente realmente pensar um pouquinho em tudo aquilo que Jesus viveu aqui para a gente. Aí a gente fala assim, nossa senhora, mas nada a ver, né? O que ele viveu e tal. Eu não vou fazer igual, não consigo fazer igual. Mas, se a gente for parar para pensar em tudo que ele fez, né, em tudo que ele falou, fez mais do que falou, deixou mais exemplos do que disse, né, para nós, a gente começa a ver a grandeza realmente do Espírito, né, que foi ele. Por quê? Primeiro, o tempo que ele tinha era pouco. Se ele ficasse reclamando, clamando, o tempo ia passar e ele não ia conseguir realizar a sua missão. Segundo ponto, ele não obrigou ninguém a fazer nada que não quisesse e que não estava preparado no momento para fazer. Coisa que nós muitas vezes queremos, né? Que o outro faça assim, 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 porque assim, assim, assim que está certo, e eu fiz e deu certo, e tem que fazer dessa forma aqui. Não. Então, foi tudo com um respeito muito grande, porque ele sabia que cada um que ele iria encontrar aqui estava num processo diferente. Apesar de estarmos bem atrasados, né, gente? A gente estava lá na época, né? Apesar de a gente estar bem atrasado. Imagina como a gente está hoje e como a gente estava há 2000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás. Pensa no processo, né? Então, ele veio e sabendo que cada um estava num processo diferente, e aqueles que quiseram segui-lo, seguiu. Aqueles que estavam preparados para a cura, teve a sua cura, né? Tanto espiritual quanto físico mesmo, né? Estavam aqui encarnados de carne e osso, como nós estamos aqui hoje, né? Então, tinham doenças físicas que também foram curadas e tudo mais. Mas aqueles que estavam preparados para aquela cura. Então, ele veio e o tempo foi pouco, ele tinha que fazer a sua missão, né? E não ficou atrás de ninguém para ficar, oi, você tem que ir, vamos, você tem que ir. E o tempo é pouco, tem que ser rápido. Não. Ele respeitou o tempo de cada um. E se a gente for parar para pensar nisso, é tão difícil, né? A gente respeitar isso no outro. Porque geralmente a gente não respeita. Vocês concordam? Para pensar. O tanto que a gente não respeita o estado evolutivo do outro. Porque geralmente a gente acha que o outro está mais atrasado do que a gente. E às vezes é até o contrário. Porque, na verdade, a gente está aqui eu imagino assim, numa verdadeira roda gigante. Uma hora você está lá em cima, você ajuda aquele que está do seu lado. Outra hora você está lá embaixo e você precisa ser ajudado. Então, aquele que está perto de você, você pede ajuda, você é ajudado. E é assim.
É uma hora lá em cima, outra hora lá embaixo, outra hora lá embaixo, outra hora lá em cima, e a vida é assim, ela não para. E nós sempre temos aqueles, vamos falar assim, entre aspas, né? Aqueles anjos que chegam perto da gente e que estão ali pronto para nos ajudar. Encarnados mesmo. Estão ali prontos. E muitas vezes a gente nem enxerga. Porque, na verdade, quando a gente sai desse caminho aqui de permanecer nele, que muitas vezes nós estamos desviando desse caminho, a espiritualidade, ela tenta nos colocar no caminho de volta. Não tem aquela passagem lá do pastor com o rebanho? Uma ovelhinha que fica para trás, ele não deixa. Assim, é Deus conosco. E é a espiritualidade conosco. Ela tenta. Ela tenta nos manter e fazer com que a gente volte para o caminho certo. Um caminho, não um caminho mais fácil, porque muitas vezes não é, né? Às vezes é aquela porta estreita mesmo que vai nos levar para um caminho mais tranquilo, mais calmo. Mas então, aquela ovelhinha ali que desviou, né, de todas as outras, o que ele faz? Ele vai lá e busca a ovelhinha. A ovelhinha somos nós, gente. Mas nós somos, às vezes, tão cabeça dura, que mesmo ele lá buscando, a gente fala assim, não, deixa eu ficar aqui mais um tiquinho, né? Deixa eu aproveitar aqui mais um tiquinho. Estou querendo ir agora, não. E a gente fica. Aí a gente fala, não, mas e aí? Ele não tinha que encaminhar a gente? Não tinha que pegar? Mas e o livre-arbítrio? Nós não temos o nosso livre-arbítrio? Que é tanto falado na doutrina espírita? Do livre-arbítrio? Que a gente tanto fala aqui? Então, ele existe mesmo, realmente. Ele existe. E somos nós que escolhemos. Só que através das nossas escolhas é que nós vamos vivendo aquilo que nós escolhemos. Entende? Então, não faz sentido nós nos colocarmos no processo de vítima e achar que está todo mundo contra nós. Porque se eu escolhi não permanecer nele, eu posso continuar não permanecendo nele. Só que tem uma pequena vírgula. O processo de ação e reação, que também existe, não só na doutrina espírita. Ela existe na natureza. Ela existe no nosso dia a dia. A lei da ação e reação. Vocês podem estudar isso até fora da doutrina espírita. Vocês vão entender a mesma coisa. A lei da ação e reação. Então, eu escolho não permanecer nele, mas daí eu vou arcar com as consequências de não querer permanecer nele. Está vendo? Como que não faz sentido a gente se colocar como se fosse coitadinhos? Aí, voltando lá, aonde eu falo do processo de depressão. Gente, a depressão é uma doença, né? A gente sabe que é uma doença que a pessoa precisa realmente de cuidados. Não é para ofensa, né? Mas a gente sabe que a gente cria um estado de vítima para a gente, onde a gente tem até ganhos secundários com isso. Que ganhos secundários com isso? E reais, é claro. Mas nós temos. É uma ligação do filho todo dia. E aí, mãe, você melhorou? Você está melhor hoje? Não é? É uma preocupação dos familiares, às vezes, com aquela pessoa que está dessa forma. Então, temos ganhos secundários com isso. E reais, mas temos. Na nossa cabeça são ganhos. Entende? Mas o que realmente que são ganhos, gente?
Será que uma pessoa num processo de depressão ela está ganhando alguma coisa? Essa atenção que ela acha que às vezes ela está ganhando, né? Será que procede? Isso é bom? Esse tipo de atenção é saudável, né? O que a gente quer? O que nós queremos do outro? Vamos parar para pensar nisso, né? O que a gente espera do outro? E o que o outro espera da gente? Que caminho é esse, às vezes, que eu tenho que percorrer? Ah, mas está tão difícil. Mas ninguém nunca falou que ia ser fácil. Se vocês acharem, em alguma parte do Evangelho, falando que iria ser tudo fácil, vocês me mostram. Porque eu ainda não encontrei, não. Primeiro, nós não estamos aqui a passeio. Nós passeamos. Mas nós não estamos aqui a passeio. Nós temos uma missão a ser cumprida. E cada missão tem o seu valor. Cada um de nós que estamos aqui hoje tem o seu valor. Cada um de nós que estamos aqui hoje tem a sua contribuição. A sua contribuição para o universo. A sua contribuição para o planeta. Todos nós que estamos aqui hoje. Somos nós que construímos as coisas. Se hoje a gente reclama de que está tudo ruim, de que tá calor, tá frio, está chovendo demais, a chuva destruiu isso, ai, nossa, que calorão, que calor absurdo é esse? Somos nós, gente. Somos nós. A lei da ação e reação. Tudo isso que às vezes a gente acha que está ruim, nós estamos só recebendo. Não adianta a gente reclamar. Nós estamos só recebendo. Porque, na verdade, quando nós encarnamos aqui, primeiro a gente encarna e a gente já começa a receber tudo que a gente precisa para estar vivo. A gente recebe o ar, a gente recebe o sol, né? Quando a gente recebe o alimento, tudo para nos manter vivos, né? A natureza é extremamente perfeita. Inclusive, vários estudos da doutrina espírita se coloca, não só da doutrina espírita, no Evangelho mesmo. Sempre tem uma analogia com a natureza. Já repararam? Com os pássaros, com tudo. Porque eles é que sabem viver de verdade. Vivem com o necessário para se viver. Vivem sem se preocupar tanto com amanhã. Vivem sem apegar tanto no que já foi. Vocês já repararam o tanto que a gente tem dificuldade de viver o hoje? Quando nós não estamos agarrados com o que já foi, sabe? Quando a gente fala assim, nossa, aquela época que era boa, quando eu era adolescente, que era assim, que era assado. Quando não é isso, é o medo do que vai vir. Ah, se acontecer assim, se for assim, nossa, mas se fulano fizesse assim, se acontecesse assim, e como é que eu vou fazer? Nossa, e se eu perder meu trabalho? Nossa, e se eu não conseguir fazer assim, se eu não conseguir fazer assado? A gente sempre tem esse medo, né? Essa insegurança de que vai acontecer alguma coisa ruim com a gente, né? E ele fala aqui, ó, produzimos tudo o que é alguma coisa, produz algo. Elementos considerados desprezíveis estão fazendo isso ou aquilo. Então vamos pensar, né, gente, em nós, né? Fala das pedras, espinhos, a lama, o martelo. O que nós hoje estamos produzindo nesse exato momento? O que nós, com o nosso pensamento, com a nossa ação, com o nosso modo de viver, com as nossas crenças, né? Nós temos muitas, né? Com os nossos dogmas.
O que nós, hoje, nós estamos produzindo? O que nós, hoje, estamos conseguindo passar para as outras pessoas? Ainda tem isso. Ainda tem essa responsabilidade. Porque muitas vezes, aqui ó, na leitura fala isso. Quer ver? Influências. Aqui, ó. Olha a importância. Onde estiveres, estás produzindo, de acordo com as influências a que te afeiçoas e atuando mecanicamente sobre todos aqueles que se afeiçoam ao teu modo de ser. Já pensaram nisso? Aqueles que nos afeiçoam pelo nosso modo de ser, muitas vezes estão nos copiando. Fazendo da mesma forma, ou tentando fazer da mesma forma que nós estamos fazendo. Então, a responsabilidade nossa. Até mesmo nossos filhos, né? Porque enquanto estamos aqui, só estamos, viu gente? Não somos não. Enquanto nós estamos aqui como pais, o exemplo a ser dado, é claro, que tem que ser o nosso para eles. E qual está sendo o nosso legado aqui hoje para eles? O que eu estou produzindo, que eles estão vendo, que eles estão copiando, e que vai ficar para uma encarnação inteira, ou 2, ou 3, ou por mais? Vocês já pensaram nisso? Qual é o exemplo que eu estou dando? Vamos pegar só essa encarnação aqui, né? Por exemplo, nós adultos, quantos flashes, quantos momentos, e quantas palavras, quantos exemplos temos nós hoje dos nossos pais? Consegue puxar da memória? Quantos exemplos? Às vezes, até sem perceber. Eu falo por mim. Às vezes, até dentro de casa, minhas meninas falam assim, que isso, mãe? Você está falando igual a minha avó? Aí que a gente fala, não, mas será que eu estou mesmo? Sem nem estar pensando nisso na hora. A gente age, às vezes, automaticamente, por aquilo que foi nos passado. E aí? Estamos agindo de uma forma positiva? Para que esses nossos filhos, esses nossos, né, que estão aqui aos nossos cuidados, possam tirar algo de aproveito? Tirar algo de proveitoso de tudo isso? O negócio é mais sério do que a gente pensa, né? Porque se a gente for pensar só, vamos falar assim, só num pedacinho aqui, só nesse tempinho que a gente passa aqui, às vezes, de repente, não é tanto. Mas se nós pararmos para pensar na bagagem espiritual, que a gente já traz de lá para cá, e que nossos filhos trazem também, e que vamos acrescentando aqui. E aí, no final? O que eu consegui passar? O que de bom eu consegui deixar? Que legado foi esse que eu consegui passar? Sem culpas também, né, gente? Porque às vezes a gente para pensar nisso e o assunto é bem profundo. E a gente, às vezes, cai no processo de culpa também. Mas o objetivo não é esse. Nós temos que imaginar e pensar o seguinte: nós estamos no processo de evolução e a gente erra. Claro que a gente erra. A gente erra todos os dias. Mas nós acertamos também. Nós temos também as nossas qualidades. Então, a culpa não leva a nada. Mas o descobrirmos
aquilo que às vezes não está bacana, que nós podemos mudar, é interessante. E faz parte do nosso processo evolutivo. Mas sabendo que é normal nosso. Nós ainda estamos bastante atrasados. Então, nós vamos fazer coisas assim que nós mesmos, depois a gente não vai gostar. E nós, o quê? A nossa própria consciência. Porque não é Deus que nos julga. Não é Deus que vai deixar a gente arder no fogo do inferno. Somos nós mesmos. É a nossa consciência. O inferno é você acordar todos os dias e sua consciência te cobrar aquilo de ruim que está. Aquilo que você pode melhorar. Então, o céu e o inferno, nós vivemos aqui mesmo. Nós não precisamos desencarnar para viver, não. E através das nossas escolhas é que a gente vai vivendo um dia atrás do outro. É através da nossa energia que a gente vai absorvendo até mesmo as pessoas, né? Através da nossa energia, da nossa vibração, nós vamos atraindo para perto da gente aquelas pessoas que estão mais ou menos naquela mesma sintonia. Por isso que é tão importante a gente cuidar do nosso pensamento. É muito importante. Muito importante. Que a partir do momento que a gente muda a nossa vibração, que a gente muda o modo de pensar, tudo muda ao nosso redor. E aquilo que a gente vai atraindo para a gente vai mudando. Tanto para pior quanto para melhor. Vai depender da gente, de novo, livre-arbítrio. Vai depender de novo do livre-arbítrio. Então, gente, ele fala, né? Todos produzimos, inevitavelmente. Todos. Nós estamos produzindo. Mas produzindo o quê, né? É isso que a gente tem que descobrir. O que cada um de nós estamos produzindo? É isso que a gente tem que tentar, pelo menos, entender um pouco, né? Através das nossas ações, através dos nossos pensamentos, das nossas aflições, até mesmo do nosso egoísmo, né? Muitas vezes nós fazemos coisas que com o pensamento só no nosso próprio umbigo. E voltando à questão que eu mencionei também, gente, da felicidade, né? Que eu vejo, às vezes, pessoas que, em busca, às vezes, de ter que estar feliz, em busca dessa felicidade, fazem cada coisa, né? Com a outra pessoa, passa por cima de quem estiver na frente, para achar essa tal felicidade. Será que é isso mesmo que é a felicidade verdadeira, né? É isso que é permanecer nele? Porque se a gente permanece nele, nós estamos felizes, concorda? Apesar que a felicidade plena não é daqui. Nós já sabemos disso também, né? A felicidade absoluta e plena a gente não vai conseguir aqui. Mas, se a gente tiver mais dias felizes do que tristes, se nós acordarmos mais dias bem disposto e bem-humorado do que o contrário, nós já estamos no lucro. Nós já estamos no caminho. Então, vamos tomar cuidado também com essa felicidade, que às vezes a gente vê até assim nas redes sociais, né? A gente vê claramente o tanto que é irreal essa tal felicidade, né? Que a gente tanto quer, que a gente tanto busca, mas
às vezes nós estamos buscando, mas no caminho que não é aquele. Não é ali que nós vamos encontrar ela. Primeiro é a nossa transformação. Porque aí, quando nós conseguimos essa transformação nossa, né, do conheça-te a ti mesmo, né, que Sócrates falava, em primeiro lugar, nós não vamos depender mais da situação para estarmos felizes, como a gente pensa. Eu vou ser feliz quando eu aposentar, quando eu me formar, quando eu tiver um filho, quando eu me casar. E por que não hoje? Por que não hoje? É hoje que eu tenho que ser. É hoje que eu tenho que tentar ser melhor. Não é amanhã, não. Nem sei se daqui 5 minutos eu vou estar aqui. Nós vamos estar aqui. Nós não temos esse controle. Aliás, nós não temos controle de nada. A gente só acha que tem, né? A gente acha que a gente tem o controle das coisas. Mas nós não temos controle de nada. Nós não sabemos de nada. Ô, gente, então, com essa leitura, né, vou encerrar o estudo de hoje. E quem quiser voltar na leitura, na lição 103, de Palavras de Vida Eterna, volte. É muito simples, pequena, mas grandiosa, né? Eu agradeço a todos vocês e até uma próxima oportunidade.